Glória a Deus. Mais um dia, nos reunimos aqui para um culto ao Senhor. Vai ser um tempo maravilhoso, eu creio. E eu quero te convidar para comigo se unir em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler o Salmo 150. Eu vou ler tudo na versão NVI hoje. Então, na versão NVI, o Salmo 150 diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no ao som da lira e da harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia! Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos ao Senhor. Queremos te entronizar no nosso meio. Declaramos, Pai, que esse lugar onde nós estamos, Pai, é terra santa. Declaramos que aqui é uma embaixada do teu reino, que aqui o teu trono está estabelecido. Declaramos, meu Pai, a tua presença permanentemente nesse lugar, permanentemente entre nós. Que de nós, Pai, o Senhor jamais venha se apartar, mas sempre esteja, meu Pai, sempre siga conosco. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, meu Pai, como um incenso de aroma agradável ao Senhor. Pai, que o Senhor possa se agradar de nós. E, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença seja com a gente, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, meus queridos? Vamos começar com a música do Ademar de Campos, que diz assim: Louvemos ao Senhor. Louvem. Opa, peraí que deu o tilt aqui, que repetiu a cifra aqui. Aqui. Louvemos ao Senhor. Eu tava com outra música na cabeça. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao
ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Antes da gente ir para a próxima, deixa eu beber uma água aqui, que senão eu não vou aguentar. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha porque nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pelas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Amém! Glória a Deus. Fica aí. Glória a Deus. Amém, gente? Perdoa minha voz. A gente vai chegar lá. Vai em oração por mim aí, ou por nós, para que Deus mande alguém que cante melhor do que eu. Eu creio que Ele vai mandar. Eu creio que é propósito eu desafinar às vezes. Eu creio que é propósito a minha voz não chegar nas notas às vezes, porque assim Deus tem misericórdia de nós e envia pessoas adoradores para poder estar conosco aqui e adorar o Senhor. Amém? Isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Você vai ver, isso tem a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Pai, porque apesar de nós, o Senhor se agrada de nós. Porque apesar de nós, o Senhor nos escolheu. Porque apesar de nós, a Tua graça nos alcançou. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos chamou, nos ofereceu uma aliança, nos ofereceu um novo pacto. E o Senhor nos trouxe, meu Pai, salvação e redenção, sem qualquer mérito nosso. Nós te louvamos por isso, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Eu quero falar para vocês o seguinte: nossos grupos de conexão seguem a todo vapor às terças-feiras, ou a los martes, se você estiver aqui na Espanha. Se você conhece alguém que fala espanhol e essa pessoa precisa de cultos em espanhol, nós estamos nos organizando para começar cultos em espanhol também. Não começamos ainda porque hoje só temos pessoas que falam português nos acompanhando. Mas o próximo passo é esse, então se você conhece pessoas que falam espanhol, apresente essas pessoas a nós, porque o próximo passo nessa nossa caminhada, sim, é que nós comecemos a fazer os nossos cultos em espanhol e também grupos de conexão em espanhol. Os nossos grupos de conexão hoje também são em português. Então nós temos nos reunido às terças-feiras, no horário da Espanha, às 8h30 da noite, ou às 8h30 da tarde, porque aqui só anoitece umas 10h30, 11 horas, quando a gente está no verão, que nem agora. Então, às 8h30 aqui da Espanha, nós nos reunimos. Em Portugal às 7h30, no Brasil às 3h30. Se você estiver em outro lugar e quiser se unir a nós, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Porque nós temos os nossos encontros presenciais, mas também abrimos um link. A gente vinha usando o Google Meet, mas estamos fazendo algumas experiências com outras plataformas para que possamos ter esse link para poder partilhar desse momento em comunhão. Então manda para a gente uma mensagem, um direct, manda uma mensagem aqui no chat se você tem participado desses grupos para poder testemunhar de como tem acontecido. Se você quer saber mais, manda mensagem, pode ser no chat aqui da live perguntando, ou pode ser um direct para a gente também e vai ser bênção. Amém? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia num livro que vai ser muito difícil de você encontrar, tá? Nós vamos abrir em Gênesis 1. Para quem não é muito versado na Bíblia ainda, a gente vai chegar lá. Gênesis é o primeiro livro. Gênesis é o primeiro livro, capítulo 1, no versículo 26. Você vê que Deus, Ele criou todas as coisas. Que quando Deus criou todas as coisas, havia Deus. Havia os anjos também, mas havia Deus. E o que Deus falou em Gênesis 1, 26 é: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ué, mas não tinha homem? Não tinha ninguém? Com quem que Deus estava tendo esse debate, essa proposta, para fazer o homem à imagem e semelhança deles? Com quem que ele estava tendo essa conversa? Façamos. Porque se ele estivesse falando com ele mesmo, ele faria. Ele falaria: farei o homem à minha imagem e à minha semelhança, não é? Mas foi isso que ele falou? Não, ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, olha só, você vê que coisa? Deus fala consigo mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Porque a gente tem a revelação lá na frente que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo. E a gente tem a revelação que em João diz que no princípio era o verbo palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nada do que existe feito se fez sem ele, porque tudo se fez por meio dele, que é a palavra de Deus. E aí depois, nessa continuação, João fala assim: e então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo de Deus? Jesus, o Filho. Então a gente tem que o verbo de Deus, a palavra de Deus, que estava com Deus desde o princípio, é Jesus Cristo, que é Deus também. Então quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele está falando a imagem e a semelhança do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito. Então hoje, nós somos uma alma que vivemos em um corpo e que temos um espírito, feitos à imagem e semelhança. Olha que negócio legal. Só que eu estou falando coisas que não estão anotadas aqui. Por exemplo, João não estava anotado aqui. Então, foi João 1, tá? João capítulo 1, se quiser colocar aí, foi João capítulo 1, não sei qual é o versículo que eu falei, porque eu só falei de memória. Agora eu vou falar outra coisa que é de memória também. Então, eu não sei qual é o versículo exato, mas eu sei que em Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem. Mas antes, no capítulo 2, quando Deus coloca o homem no jardim e ele fala, ó, você pode comer de todas as árvores, de todas as frutas, exceto essa aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não pode comer. E Deus falou assim para o homem, o dia que você comer, você vai morrer. No dia em que você comer, você vai morrer. Adão comeu. Tem toda uma história que a gente poderia falar disso em culto de casais, que a gente poderia falar disso em uma série de momentos. As pessoas acham que a culpa é da Eva, né? Não é não, a culpa é do Adão. Culto de casais. Vai chegar lá. Então, o que acontece? Teve uma série de coisas que aconteceram e Adão foi lá, desobedeceu e comeu daquele fruto que ele não podia comer. E aí, Deus falou que naquele dia ele ia morrer. O que aconteceu com ele naquele dia? Ele morreu? Ele foi expulso do jardim. Não foi? Ele foi expulso do jardim. Mas ele morreu naquele dia? Fisicamente? O corpo dele morreu naquele dia? A alma dele morreu naquele dia? Não. Mas o espírito dele morreu naquele dia. Porque o espírito, o nosso espírito é o que se comunica com o espírito de Deus. E o espírito de Deus, hoje, testifica para o nosso espírito. Existe uma comunicação. O espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que o homem perdeu naquele momento foi o relacionamento com o espírito de Deus. O espírito dele morreu. Amém? Então ele sim morreu naquele dia. O espírito dele morreu naquele dia.
Em Cristo nós temos o nosso espírito renascido, porque o primeiro Adão diz que foi feito alma vivente, porque o espírito não foi mencionado, mas o segundo Adão, Cristo, é espírito vivificante, porque é aquele que traz vida para o nosso espírito. Amém? A gente tem em Romanos capítulo 12, dizendo o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que nós introduzimos no culto passado. Lembra do culto passado? Quem lembra? Nós falamos sobre perdão, sobre perdoar, não foi? Hoje nós vamos seguir falando do prefixo per do latim, que significa uma completude, que significa uma totalidade, que significa algo feito em muita intensidade. Só que diferente do perdão, do perdoar, que a gente falou no final de semana passado, hoje nós vamos falar sobre perfeição. Porque quando Deus fez as coisas, Ele fez tudo perfeito. O homem, quando foi criado à perfeição de Deus. O que significa perfeição? Significa a perfeita, a mais completa, a total feição de Deus. Porque Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Deus mente? Não. Então o homem foi feito à imagem e à semelhança dele. Foi a ou seja, a completa feição de Deus. Quando o homem desobedeceu e o espírito dele morreu, ele continuou perfeito. Ele se tornou só feito. Mas a completude, o completar dessa feição de Deus, deixou de existir porque o espírito dele se tornou mortificado. Eu falo mortificado e não morto porque, olha só, aqui a gente está aprofundando um pouquinho, tá? Existem duas palavras que são traduzidas como espírito, tá? Uma delas faz menção à essência de Deus, tá? Uma delas faz menção à essência de Deus, que é o que morreu em Adão. E a outra delas faz menção ao fôlego de vida. O fôlego de vida não deixou de estar em Adão, não deixou de estar em nós que somos descendências de Adão. Então o nosso espírito ele não foi tirado de nós, mas a essência de Deus que fazia parte do espírito ficou como mortificada, morreu. E o que sobrou em nós do espírito é o fôlego de vida que Deus soprou na narina de Adão. Amém? E aí, com essa imperfeição, a gente tem em Romanos, Paulo rogando pelas misericórdias de Deus que nós nos ofereçamos a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o nosso culto racional, e que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo, ao padrão do presente século, mas que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, perfeita, tá vendo? Feita em sua totalidade. O amoldar, a gente tem uma coisa muito legal, porque quando a gente fala se amoldar a alguma coisa, a gente pensa, eu pensava pelo menos, em se ajustar, se adaptar, se mesclar, assumir alguma coisa que não era sua, mudar, né? É mais profundo que isso. Na faculdade de engenharia, quando eu estava tendo uma matéria que era processos mecânicos,
Eu acho que era processos mecânicos. A gente estava aprendendo sobre o processo de forma na fabricação mecânica. O processo de fabricação mecânica, eu acho. As formas industriais, elas são feitas para que fique um espaço vazio no meio com o exato formato da peça que precisa ser fabricada. Então se injeta o material ali, que pode ser um metal derretido, pode ser um plástico que vai ser soprado para ele se expandir e ficar com aquela forma, com a forma daquela forma. Mas, enfim, a forma é o que molda, é o que dá o formato. A forma é uma coisa que é como se fosse uma prisão para aquele material. Porque o material ele fica restrito ao espaço que a forma dá para ele crescer. Então, quando Paulo fala, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, ele está querendo dizer o seguinte, que o padrão desse mundo ele quer nos aprisionar. O padrão desse mundo, ele quer nos prender, nos travar, impedir o nosso crescimento para aquilo que nós fomos criados para fazer. Mas ele quer que a gente assuma uma forma específica que foi ditado por esse presente século. Uma forma de cultura, uma forma de relacionamento, uma forma de viver, uma forma de agir, uma forma que vai nos levar à corrupção e nos afastarmos de Deus. E se nós nos amoldarmos a isso, ou seja, se nós nos submetermos e aceitarmos que a prisão dessa forma, o formato que nós vamos assumir não vai ser um formato que agrada a Deus. E nós não vamos poder nem ver e nem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra que eu falei que a partir do momento que houve uma imperfeição, que Adão deixou de ser perfeito e se tornou somente feito, ele deixou de ser a imagem e semelhança completa de Deus? Em Efésios 4, versículo 11, diz assim: Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A gente está em um processo. Jesus disse que nós, a igreja, somos o corpo dele. Mas o corpo dele ainda não é um corpo perfeito. Nós estamos em um processo. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que quando nós temos os frutos daquilo que temos gerado, isso vai estar sendo falado mais para frente, mas eu quero antecipar isso nesse momento. Quando nós temos o fruto daquilo que vem sendo gerado através de nós, nós temos aquilo que hoje é a nossa perfeição. Aquilo que hoje é a nossa perfeição. A nossa perfeição é diferente da perfeição de Deus. Quando você faz algo e você trabalha por algo e você gera algo com todo o seu empenho, de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todas as suas capacidades até o seu limite, você gera algo à sua imagem e semelhança. Você gera algo à sua perfeição.
Isso não quer dizer que é a perfeição de Cristo. Isso não quer dizer que é a perfeição de Deus. Mas aquilo que você gera, o fruto daquilo que você gera, é um espelho da sua imagem e da sua semelhança hoje. Se você olha para os frutos que você tem gerado e você não fica contente com isso, é porque você está no processo. E porque você precisa se submeter ao processo. Você precisa se submeter ao processo. Você precisa continuar sendo transformado. Paulo falou lá em Romanos. Como é que está? Transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. É um processo de mudança, é um processo de transformação. Quando a gente vê em Efésios, Paulo falando sobre os ministérios que vão formar as pessoas, ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a questão é que quando nós chegarmos nesse ponto, a perfeição que vai ser refletida pelas nossas obras não vai ser a nossa perfeição. Vai ser a perfeição da maturidade de Cristo no corpo. Sabe quando a gente vai chegar nisso? Na eternidade. Porque quando a gente chegar nisso, Jesus vai voltar. Quando o corpo se tornar perfeito, ou seja, quando tiver todas as partes ali já estabelecidas, Jesus vai voltar. Amém? Então, na eternidade, os frutos que nós vamos gerar, o que nós vamos refletir, vai ser a imagem e a semelhança de Deus. Hoje, nós geramos coisas que são a nossa imagem e a nossa semelhança. Na eternidade, nós vamos gerar coisas que vão ser a imagem e semelhança de Deus, porque o corpo vai ter chegado à perfeição de Cristo. André, pega mais para mim, por favor. João 15, versículo 1, fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que estando em mim dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A gente só consegue dar fruto se a gente estiver conectado em Cristo. Nós só podemos gerar frutos se estivermos conectados em Deus. Quando Deus confirmou o ministério levítico, quando Deus confirmou Arão como sumo sacerdote sobre a nação, ele falou para que cada família, cada casa de Israel pegasse uma vara. E a vara que florescesse seria a vara que Deus escolheu para exercer essa função sacerdotal como sumo sacerdote. E Arão pegou a sua vara e colocou lá, e a vara de Arão, que estava seca, cortada da árvore, floresceu. Por que aquela árvore floresceu? Porque isso profeticamente apontou que Arão estava conectado na videira. Foi escolha de Deus, foi escolhido por Deus. Hoje, todos somos chamados, somos uma nação eleita, uma geração eleita, para que estejamos conectados a Ele, para que sejamos sacerdotes desse sacerdócio eterno. Nós temos falado muito sobre isso nas outras semanas. Nós não podemos dar frutos se for por nós mesmos, tem que ser por Ele. Amém? João 14, voltando um capítulo, versículo 16, ele fala assim:
Eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês. O Espírito Santo de Deus, ele se comunica com o nosso espírito. Quando o nosso espírito tem vida, nós temos esse elo entre o nosso espírito e o Espírito Santo. Quando o nosso espírito está mortificado, nós não temos esse elo. Mas ainda assim, o Espírito Santo ele pode estar com essa pessoa. A gente tem exemplos no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou, ou tomou, ou esteve com, dependendo da versão, Davi, depois que Davi foi ungido com azeite para ser rei. A gente tem vários outros exemplos dizendo que o Espírito de Deus esteve com a pessoa, que o Espírito de Deus falava com a pessoa, que o Espírito de Deus habitou naquela pessoa. A gente teve isso com Moisés, a gente teve isso com Sansão, a gente teve isso com tantos homens de antigamente. Mas o Espírito de Deus não habitava neles. Não habitava neles, porque o espírito deles ainda estava mortificado. Só pôde ser avivado através de Cristo na cruz. Amém? Então, a gente hoje tem algo que Davi não teve, que Moisés não teve, que Salomão não teve. A gente tem hoje algo que antes de Cristo, só quem teve por algum tempo foram duas pessoas. Sabe quem? Adão e Eva. Antes deles pecarem, o Espírito de Deus se comunicava direto com o Espírito deles. Depois que eles pecaram, teve uma ruptura, o Espírito deles morreu, eles perderam esse canal de comunicação com o Espírito de Deus. Eles perderam. Nós só recuperamos em Cristo na cruz. Amém? Jesus deixou esse conselheiro para que esteja conosco para sempre. O Espírito Santo. E hoje, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Em nós. Não conosco, mas em nós. A gente tem a revelação, em outra carta, que o nosso corpo hoje é tabernáculo do Espírito Santo. Algumas versões trazem a tradução de templo, mas ele é tabernáculo. A palavra usada é a mesma palavra usada para o tabernáculo do deserto, que era como se fosse um templo móvel, porque nós não somos fixos, nós nos movemos, então nós não podemos ser um templo. Nós somos um tabernáculo, porque a todo momento nós nos movemos e o Espírito de Deus vai conosco e habita em nós. Amém? Para a gente terminar, 2 Coríntios 3:17. Segunda Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Outra versão fala, estamos sendo transformados de glória em glória. E essa glória vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. De aperfeiçoamento. Estamos em um processo onde Cristo está nos tornando a sua perfeição. Mas não vamos conseguir por enquanto. Não vamos conseguir agora. Porque ainda habita em nós a corrupção. Porque ainda habita em nós
o pecado, porque ainda habita em nós na cruz. Não há sobre nós uma morte eterna, mas o nosso corpo ele nasceu com prazo de validade. O nosso corpo nasceu com prazo de validade. A nossa carne, a todo momento, quer nos distanciar de Deus. A nossa carne, a todo momento, quer, pede, clama pelo pecado. A todo momento. Existe uma batalha. Paulo falou muito sobre essa batalha. Ele disse que o bem que ele quer fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia, por causa do pecado que habitava nele. Se Paulo, que é o cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento, disse que o pecado habitava nele, e que pelo fato do pecado habitar nele, ele não conseguia fazer o bem que ele queria fazer, quem sou eu? Quem é você? Para que nós possamos achar que nós não vamos errar, que nós não vamos pecar. Sim, nós vamos errar. Sim, nós vamos pecar. Sim, nós vamos ter pensamentos ruins. Sim, nós vamos ter sentimentos ruins. Ontem eu estava falando com meu filho. A gente estava fazendo uma caminhada na praia, conversando. E eu estava falando com meu filho e eu falei para ele o seguinte: meu filho, ficar com raiva é pecado? O que você acha? Ficar com raiva é pecado? Ficar com raiva é pecado, gente. Se irritar não é pecado. Se irritar não é pecado, porque se irritar é uma emoção. Nós estamos sujeitos a emoções. A nossa emoção qual é? Ficar irritado. Se nós alimentamos essa emoção, nós vamos ficar com raiva. Ficar com raiva é pecado. Se irritar não é. Mas ficar com raiva é. Sabe qual a diferença de um para o outro? O que a gente faz a partir da emoção. O que a gente faz a partir da emoção. Ontem, eu normalmente sou uma pessoa muito calma, muito pacífica. Quem me conhece sabe que normalmente eu sou uma pessoa muito calma, muito pacífica. Quando chega no ponto de eu me irrito de verdade. Mas, normalmente eu sou uma pessoa muito calma, muito pacífica. Ontem aconteceu uma situação que me deixou muito irritado. Não vem ao caso qual foi. Aconteceu uma situação que me deixou muito irritado. E eu tinha uma escolha naquele momento. Eu podia alimentar essa irritação e ficar com raiva. E acabar descontando essa raiva em todo mundo que estivesse à minha volta. Às vezes eu faço isso, eu não sou perfeito, gente. Então se eu fizer isso com você um dia e descontar em você, me perdoe. É um carrapicho meu que eu não tirei ainda. Mas nesse momento ontem, que eu tive essa irritação, eu falei assim, eu não quero isso. Eu não quero isso. E aí eu chamei aqui em casa as pessoas para saírem de casa para ir comigo fazer uma caminhada na praia, para a gente arejar a cabeça, para a gente pensar em outra coisa, falar em outra coisa, para que essa irritação fosse apaziguada. Porque a irritação não é pecado. A raiva é. E a raiva é uma consequência da irritação dependendo do alimento que eu der para isso. Se eu falar assim, eu não quero continuar com essa emoção, com esse sentimento. Eu quero pacificar isso, eu quero apaziguar isso, eu quero tirar isso de mim agora. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer outra coisa. Mas nós não somos perfeitos. Hoje, como você já deve ter entendido, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não somos perfeitos. Porque apesar de nós termos em Cristo o nosso espírito avivado hoje, o nosso corpo ainda pende para o pecado. E ainda quer de todo jeito nos levar para o pecado. Porque isso é prazer para ele. E essa guerra, essa batalha que é travada dentro de nós,
é o que vai definir com as nossas escolhas e com as nossas decisões, mediante as emoções que nós temos, mediante os sentimentos que nós temos, mediante aquilo que se apresenta para nós. As nossas escolhas vão nos levar para um lado ou vão nos levar para o outro. As nossas escolhas, elas vão nos aproximar de Deus ou vão nos afastar de Deus. As nossas escolhas vão nos levar para bênçãos ou vão nos afastar das bênçãos. Não é que as nossas escolhas vão nos levar para as maldições. Sem Cristo já estamos sob maldição. As nossas escolhas podem nos tirar da maldição. Ou nós podemos seguir o curso que já estávamos. As nossas escolhas são aquilo que vai trazer consequência para a nossa vida. E hoje eu quero trazer para você uma escolha. Eu quero trazer para você uma escolha. Porque você já entendeu que você não é perfeito. Você já entendeu que eu não sou perfeito. Você já entendeu que o único que foi perfeito, além de Cristo, foi Adão. E que quando Adão desobedeceu, essa perfeição deixou de existir. Porque houve uma imperfeição, que foi o pecado que deu origem à morte. Deu origem à morte do espírito dele e gerou a morte física. Amém? Eu quero trazer para vocês essa oportunidade hoje. A oportunidade de você falar assim: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. De falar assim: Jesus, eu quero voltar a ser a tua imagem e semelhança. De falar assim: Jesus, eu preciso de ajuda para tirar esses carrapichos de mim, porque de mim sozinho eu não consigo tirar. Então, nesse momento, eu quero convidar você, se você quiser, para fechar os seus olhos junto comigo, para que possamos fazer uma oração. E eu quero pedir que você repita comigo. E fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu entendi que eu estou em um processo. Um processo para me parecer contigo. Mas que eu não sou perfeito. E que nessa vida eu nunca vou ser perfeito. Eu quero ser mais parecido contigo, Jesus. Então hoje, vem sobre a minha vida com a tua presença. Hoje, reativa, reaviva, reacende o meu espírito. Porque eu quero poder me comunicar com o teu espírito. Eu quero ter em mim a certeza de que eu sou teu filho. De que eu fui salvo. De que o pecado que me condenava já não me condena mais. Hoje eu quero que a minha história comece de novo. Na tua presença. Hoje eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Hoje eu quero, Jesus, aceitar a proposta que o Senhor me fez. A proposta de uma aliança. A proposta da salvação. A proposta da minha redenção. A proposta de uma adoção. Eu quero ser teu filho. Eu quero ter em mim a tua natureza. Eu quero que o teu Espírito habite em mim. Então perdoa os meus pecados. Porque eu me arrependo deles.
Me dá forças. Me dá forças. Para resistir. Para resistir. Quando eu for tentado de novo. Quando eu for tentado de novo. Porque eu sei que eu vou ser. Porque eu sei que eu vou ser. Me conserva de pé. Me conserva de pé. Na tua presença. Na tua presença. Sem tropeçar. Sem tropeçar. E sem cair. E sem cair. Porque eu te quero na minha vida, Jesus. Porque eu te quero na minha vida, Jesus. E assim eu te entrego. E assim eu te entrego. A minha vida. A minha vida. E o meu coração. E o meu coração. De todo o meu entendimento. Todo o meu entendimento. E eu te louvo. E eu te louvo. Porque eu sei. Porque eu sei. Que o Senhor me recebe. Que o Senhor me recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus, se você estava distante, se você estava frequentando uma igreja, mas por dentro você estava distante, por dentro você estava quase mortificado, já estava dormente, manda uma mensagem para a gente. A gente quer poder te acompanhar, a gente quer conhecer a sua história, a gente quer orar por você e orar com você. Se você precisar de aconselhamento, a gente está aqui para te aconselhar. Porque você não está sozinho, você não está sozinha. Amém? Jesus é com você. E nós estamos aqui para te acompanhar. Então, agora vamos encerrar esse culto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E vamos orar juntos o que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Que você tenha um final de semana abençoado. E qualquer coisa que você precisar, nós estamos à sua disposição. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deixamos o número de telefone das pessoas. A comunicação está me falando que o número de telefone está aqui na descrição para você poder mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente. Amém? Deus abençoe, gente.